Graça e paz, meus queridos amigos, amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao Cristianos Podcast. Nossa reflexão de hoje basear-se-á no Salmos 23. Esse certamente é um texto muito conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia. Pelo menos o primeiro verso quase toda a gente conhece. E pensando nisso, resolvi fazer uma reflexão estudando um pouquinho os versos que compõem esse texto tão conhecido. O verso primeiro nos diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". De fato, se nós observarmos o que é explanado amplamente sobre esse texto, o que as pessoas costumam entender do texto, vamos observar que o sentimento da maioria das pessoas é que o texto diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, que o cristão não terá falta de comida, que o cristão não terá falta de saúde, que o cristão não terá falta de absolutamente nada. Só que o texto não nos diz isso. Se formos para o hebraico, vamos observar que está escrito um pouquinho diferente. Lá está escrito: "O Senhor é meu pastor, não me faltará". Talvez você se pergunte, mas se está escrito assim, por que foi traduzido de forma diferente? Na hora de traduzir de um idioma para o outro, você sempre tem algumas dificuldades, porque são formas diferentes de se expressar, de escrever. Então, geralmente se tenta manter formas gramaticais, enfim, não vou entrar em tantos detalhes sobre questões gramaticais. Mas se observarmos a diferença do que está escrito em português para o que está escrito em hebraico, ainda assim talvez você fique um pouco confuso. Tá, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Parece ser igual, talvez não mude muita coisa, mas nós precisamos entender que o que é dito por aí é que nada vai faltar, as coisas não vão faltar, mas o texto diz que o Senhor não me faltará. O que não faltará ao crente não é a comida ou a bebida, não é a saúde, mas é o Senhor. Deus está conosco o tempo inteiro. Se Deus está comigo o tempo inteiro, todo o resto é secundário. O X da questão é justamente aqui. Todo o resto é secundário porque Deus está comigo. Não me preocupo tanto com a falta de comida porque Deus está comigo. Eu sei que em algum momento terei o que comer. Talvez não seja a comida que eu mais seja apaixonado, mas em algum momento terei o que comer. Então o importante aqui é que a gente entenda que o salmista Davi está dizendo que o Senhor não vai faltar. Ele pode ter falta de alguma coisa, ele pode enfrentar dificuldades, pode passar por problemas, mas o Senhor estará com ele o tempo inteiro. O Senhor cuida de nós. E é isso que o salmista está expressando aqui. No verso 2 diz: "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas". A ovelha tem uma dificuldade muito grande de visão e de peso com a sua lã. Então o pastor, e Davi tinha conhecimento de causa porque foi um pastor de ovelha antes de virar rei. Então Davi tinha conhecimento de causa e estava falando de uma coisa que ele entendia. O pastor precisa levar as suas ovelhas para pastarem num lugar tranquilo, calmo, porque tem dificuldade de fugir de predadores. A ovelha precisa ser cuidada e precisa ser levada a águas tranquilas para beber, porque um simples ato de beber água pode ser mortal para uma ovelha. Ao beber água num rio de correnteza muito forte, ela pode acabar encharcando a sua lã e pesando. A ovelha não consegue atravessar um rio muito profundo porque a sua lã encharca. Se tiver que atravessar um rio com uma correnteza muito forte, pode ter dificuldades. Então, Davi usa o seu conhecimento de causa para explicar aqui no verso 2 que Deus cuida de nós. Deus não faltará jamais. Deus está cuidando de nós a todo tempo. No verso 3 nós lemos que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Uma poesia. Davi aqui está dizendo que está entregue ao Senhor, que ele é uma ovelha e que depende do Senhor e que o Senhor o guie e o leve pelas veredas da justiça. É assim que o cristão deve viver, entregues a Deus.
entregar a sua vida a Deus, para que Deus cuide de nós, que Deus faça em nós o seu desejo e não o nosso desejo. Claro que não estou dizendo aqui que nós não podemos ter desejos, mas precisamos colocar os nossos sonhos, os nossos desejos sob o cuidado de Deus. Ver se é o desejo de Deus que aquilo seja feito e não bater o pé e dizer que Deus faça o que eu quero. Mas Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Se puder, faça assim. Mas como Jesus nos ensina, que seja feita a sua vontade, não a minha. Avançamos para o verso 4 que nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vou ler mais uma vez esse verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados irmãos, o verso 4 está complementando o verso 1. Davi está dizendo que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, por um lugar perigoso, ele não teme qualquer mal, mesmo passando por um lugar tão temeroso. Por quê? Porque Deus está com ele. E assim nós devemos viver. O Senhor está conosco. Não precisamos temer absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Podemos estar passando por dificuldades, doenças, podemos estar passando por problemas financeiros, podemos estar passando por dificuldades até para comer. Temos tantos problemas na nossa vida, mas o Senhor está conosco. Isso que o crente precisa ter em mente. Muitas vezes nós nos perguntamos: onde está o Senhor? Onde está Deus em meio ao meu sofrimento? Amados, Deus está onde sempre esteve. Nós aqui colocamos uma venda nos olhos e deixamos de enxergar as ações de Deus na nossa vida. E eu falo isso com propriedade porque tenho um exemplo na minha vida de um momento de sofrimento muito grande, onde eu acabei deixando de enxergar a ação de Deus na minha vida. O sofrimento era tão grande, o desespero era tão grande que eu não conseguia enxergar Deus agindo na minha vida. Pois é, até que um momento eu consegui voltar os olhos de novo para Deus e observar que mesmo diante de tanto sofrimento, de tantas dificuldades, Deus estava ali comigo. O tempo inteiro, Deus agia e eu é que não via. E assim é na nossa vida. Às vezes parece que as coisas não andam, às vezes parece que Deus esqueceu da gente, mas Deus não se esquece de nós. Deus está ali, onde sempre esteve. Nós é que não conseguimos ver mais as ações de Deus, mas precisamos estar atentos. Precisamos estar com os nossos olhos espirituais ligados, abertos, olhando para o Senhor o tempo inteiro. Mesmo que eu passe por uma situação tão difícil, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E a conclusão do verso 4 é maravilhoso, que diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado serve para guiar, e a vara também, mas a vara também serve para punir. Ou seja, todas as situações, mesmo uma punição vinda de Deus, serve para nos guiar, serve para nos direcionar. Nós precisamos estar com os olhos abertos para que nós consigamos enxergar as ações de Deus na nossa vida. O Senhor é um pastor maravilhoso, perfeito. Nós somos ovelhas. Como seremos como ovelhas? Vamos dar toda a nossa atenção ao nosso Senhor, ao nosso pastor, ouvir a voz do nosso pastor, seguir as orientações do nosso Deus? Ou vamos ser ovelhas rebeldes que querem fugir, que querem fazer as coisas conforme a sua própria vontade? Qual é o direcionamento que vamos ter na nossa vida? Que tipo de ovelha seremos? Ovelhas rebeldes ou ovelhas que ouvem a voz do Senhor? Ovelhas que entendem que mesmo que Deus precise usar a vara, é uma forma de nos guiar, é uma forma de nos levar ao caminho correto. Porque não só o cajado nos guia, mas a vara também. O Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco o tempo inteiro. Não podemos nos rebelar,
Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atentos ao que Deus tem a nos dizer. Muita gente gosta do verso 5 que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E o verso 6 que nos diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses versos 5 e versos 6 são versos maravilhosos que concluem esse Salmo 23. São belíssimos, magníficos. É óbvio que nós queremos habitar na casa do Senhor por longos dias. Mas muitas vezes lemos o verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muitas vezes lemos isso aqui: o cálice transborda, unge a minha cabeça perante o meu inimigo, e tentamos entender como se Deus nos vingasse, nos colocasse perante os inimigos como uma forma de vingança. Meus amados, o capítulo 23 de Salmos, ele se resume, de fato, nos versos 1º e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou como lemos no hebraico: o Senhor é meu pastor, não me faltará. E o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. É isso que precisamos ter em mente ao ler Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor está conosco o tempo inteiro. As coisas podem passar na nossa frente nos dificultando, mas o Senhor está conosco. Como vemos no verso 4, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte. Mas muitas vezes nós esquecemos e lemos só o verso 1º, o verso 5, o verso 6. Não pense que a sua dificuldade, que o seu problema é porque não estás no caminho correto. Todo o cristão pode passar por problemas. Cristo nos disse que no mundo tereis aflições. Se olharmos a vida dos apóstolos, foram todos perseguidos. No início da igreja, os cristãos primitivos eram perseguidos. Não existe qualquer indicativo na Bíblia que diga que o cristão terá paz e tranquilidade no sentido carnal, no sentido mundano. Passaremos por provações, por dificuldades, mas nós não podemos fazer como Elias, que se escondeu numa cova, numa caverna, com medo de Jezabel. Mesmo depois de ter visto tantas maravilhas, mesmo de ter pedido a Deus que descesse fogo do céu e o fogo ter consumido todos os profetas de Baal, mas Elias ainda assim se escondeu, temeu uma pessoa, uma humana. Nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual, precisamos estar atentos a tudo o que estamos fazendo, vivendo, como estamos vivendo, como estamos servindo ao nosso Senhor. Precisamos entender que o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mesmo quando achamos que não está, mesmo quando não vemos, o Senhor está conosco. Sempre gosto de citar Pedro quando vê o Senhor e pede para que caminhe sobre a água. Ele, então, caminha sobre a água quando Jesus o chama. E ao caminhar, Pedro vai andando, mas de repente o barulho do vento o amedronta. Ele olha e lembra que está sobre a água, então começa a afundar. Mas o Senhor Jesus estava tão pertinho. A um esticar de braços ele já encostava no Senhor, mas ele preferiu ouvir os ventos, ouvir as dificuldades, os medos. Os medos não nos podem paralisar. É isso que nós precisamos ter em mente. O medo não pode te paralisar, meu irmão, minha irmã. Não pode. O medo não pode me paralisar. As dificuldades podem nos fazer refletir, pensar, buscar mais o Senhor, mas não podem nos paralisar. O Senhor está conosco o tempo inteiro. E mesmo que caminhemos pelo vale da sombra da morte, mesmo que caminhemos por um lugar sombrio, mesmo que passemos por dificuldades que parecem não acabar, o Senhor está ao nosso lado. E precisamos ter isso como convicção.
O Senhor está ao nosso lado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Leia esse capítulo 23 de Salmos e veja quão poético e belo ele é. É um homem que está dizendo que está entregue ao Senhor. E nós precisamos viver assim como cristãos, entregues ao Senhor. É o Senhor que me guia. Eu preciso confiar nele. Ele nunca vai me abandonar. É Ele que me faz deitar tranquilo. É Ele que me faz caminhar, beber, atravessar águas tranquilas. É Ele que me refrigera a alma. É Ele que me guia pela vereda da justiça. É Ele que está comigo, ao meu lado, e me ajudando a caminhar e atravessar um vale da sombra da morte. É o Senhor que tem um cajado que me guia, uma vara que me corrige, mas me corrige para guiar. E aí é o Senhor que prepara uma mesa farta para poder me alimentar espiritualmente. É o Senhor que unge a minha cabeça. E aí o meu cálice transborda porque eu consigo estar dependendo do Senhor. E aí o verso 6 termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você, meu amado, minha amada, habitará na casa do Senhor por longos dias. Entregue-se por inteiro ao Senhor. Dedique a sua vida. Abra mão de ter o controle da sua própria vida. Entregue o controle nas mãos do Senhor. E verás quão belo é essa poesia escrita por Davi no Salmo 23. Tão maravilhoso, tão belo. Nada me faltará. Nada. O Senhor não me faltará. O Senhor não me faltará. O Senhor estará comigo o tempo inteiro, passando pelas provações, passando pelas dificuldades, passando pelos meus problemas. O Senhor sempre estará comigo. Entregue-se por completo ao Senhor. Dedique a sua vida ao serviço ao Senhor. Olhe com os olhos espirituais para as coisas. O Senhor está aqui. O Senhor está aí do seu lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos faltará, porque o Senhor não nos abandona. Não façamos como Elias, que mesmo vendo tantas coisas, se escondeu numa caverna. Ou como o povo de Israel, que atravessando o deserto viu maravilhas. Tinha o maná, tinha uma coluna de fogo para guiar e aquecer à noite. Tinha nuvens para guiar e deixar o clima mais ameno para atravessarem. Viram as pragas do Egito e mesmo assim reclamavam e não viam o agir de Deus, preferiam reclamar. Não, meus amados, não podemos viver desta maneira. Temos que nos entregar por inteiro e observar e viver como Josué nos ensinou, mesmo ao olhar um povo tão grande, um povo que certamente dava medo, como deu medo a muitos dos olheiros que foram observar a terra ser invadida. Mas Josué e Calebe voltaram e disseram que os habitantes daquela terra não eram pários para o Senhor, enquanto os outros temiam, dizendo que aquele povo via Israel como algo minúsculo. Josué e Calebe viram que nada era impossível para o Deus deles. Precisamos ter fé nas nossas ações, precisamos ter fé para agir. Precisamos viver com fé e só podemos ter a nossa fé aumentada se nós buscarmos o Senhor diariamente. Orando, lendo a palavra, é isso que nós precisamos fazer. Buscar ao Senhor, buscar intimidade com o Senhor. E aí nós vamos viver plenamente com o nosso Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Sejam bons meninos, boas meninas, amigos e amigas de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.